Para quem ainda não sacou, a ideia é me censurar para mostrar que você não pode crescer na net sem abaixar a cabeça para lacração. Bom dia a todos. Muitas coisas me motivaram a fazer esse vídeo e, francamente, a minha opinião não é para ser tendenciosa. Eu não busco lados, eu busco apenas a verdade, então talvez eu tome um hate por causa disso. Mas vamos lá. A treta da vez envolve o crítico e acusações de capacitismo. Ele está sendo cancelado porque chamou autismo de doença, e esse termo, doença para o autismo em específico, aparentemente foi abandonado pela medicina. Quando questionado, o crítico disse que não tinha obrigação de ficar procurando novos termos, e que a frase que ele usou foi feita de maneira informal e não informativa, e que a justificativa para isso é que as pessoas comuns em geral, que não estão aprofundadas em debate, usam esse tipo de termo para definir uma pessoa com essa condição. E sendo sincero, de fato, a maior parte das pessoas se refere a tudo de maneira ignorante quando em uma conversa informal, mas esse nem de fato é o problema. Alguns youtubers se meteram na situação, entre eles o Vini, que já havia brigado com um crítico anteriormente no Twitter, e o principal deles, o Dark, que é um psicólogo. Ele entrou na treta explicando por que o crítico estava errado baseado no conhecimento dele, e com isso foram levantadas algumas coisas, como a responsabilidade que nós, da comunidade de opinião, devemos ter com as coisas, o quanto a comunidade de opinião é tóxica, e uma pergunta do Fei que eu vou responder nesse vídeo. Será que vamos chegar em um momento em que a comunidade de opinião vai ter paz? Bom, bora linkar tudo. Esse caso do crítico para mim é só uma das formas de mostrar o motivo do porquê o termo comunidade deve ser abolido. Isso nunca existiu, nem nunca vai existir. Principalmente porque sabemos que ninguém concorda com tudo, ninguém responde pelo roteiro do outro, então a premissa de que isso seria uma comunidade implica contradição na essência dela. Contradição filosófica, contradição moral, contradição ética, contradição política, e isso não gera um ambiente de paz. É impossível, é uma falácia. Nem em comunidades supostamente hegemônicas existe paz. O feminismo, por exemplo, tem várias ramificações. Tem as radicais, tem as liberais, tem as marxistas, dentro do movimento LGBT também, com discussões como podemos ver no Twitter sobre bissexualidade, pansexualidade, na comunidade negra com o que é racismo e o que não é, na comunidade cristã, entre católicos que apoiam o Vaticano e aqueles que não apoiam, e por aí vai. E essas são comunidades declaradas. Agora, por que seria o contrário com o canal de opinião? Eu vejo muita gente falando que está deixando de acompanhar porque a comunidade não tem responsabilidade em notificar o que é importante ou agir de maneira correta, sendo que o que define uma comunidade são pontos em comum. E em que momento isso foi definido para quem tem canal de opinião? Porque o Nando Moura também é um canal de opinião. O Santinelli também é um canal onde ele expressa as opiniões dele, o que implica que não há comunidade. Isso simplesmente não existe. Cada indivíduo deve ser cobrado por aquilo que faz individualmente. A comunidade não pega um gravador e grava por alguém ou escreve o roteiro por ele, porque ela não existe. Eu já tinha dito isso no caso do Digo há um tempo atrás. Então, cobrar comunidade, como eu vejo alguns youtubers fazendo, é pura forçação de barra para falar: olha como eu sou diferente de todo mundo, já que a única coisa em comum é que todos temos opiniões, todos somos pessoas e nada mais. E se for para fazer cobrança de maneira geral, faça as pessoas da internet. Não julga de maneira geral algo que não existe, porque o julgamento nesse caso é avaliado naquilo que cada grupo tem enquanto valor, e isso é especificamente individual, e definitivamente esses valores não são coletivos a canais que dão a sua opinião. Cobrar alguém pelo que o crítico fala ou por algo que o Britânicos colocou em uma thumb que não te agradou é algo ilógico. Já sobre o crítico e a situação dele, eu francamente acho uma pena o que o crítico tem se tornado, porque ele se tornou uma pessoa acrítica que se utiliza de simplificações para fugir da responsabilidade daquilo que fala, e realmente é uma tristeza, porque quando eu conheci o canal dele, ele de fato tinha algo que demonstrava imparcialidade, se mostrava alguém longe do calor público, que dava as opiniões de maneira autêntica, tanto que eu era inscrito no canal dele e realmente via como um youtuber com potencial para se tornar um dos maiores da plataforma, mas com o tempo, tudo aparece. Será que ele realmente só está sendo criticado e boicotado na internet porque não abaixou a cabeça para a lactação? Primeiro não.
Quer exemplo de canal que cresce e não abaixa a cabeça para lacração? O Wagner Tragicômico, o Lógica 101, o Mídia BH, a Oi Sakura, a Ayu, a Bianquinha. E mesmo que todos esses tenham de fato em algum momento sofrido represálias pela esquerda, esse definitivamente não é o seu caso. Sua própria comunidade crítica já te questionou várias vezes, como no caso da Alexia, quando você disse que pênis era coisa de homem e na cal com ela ficou voltando atrás dizendo que queria dar outro sentido na coisa, se referindo a maioria dos homens. Ou quando você descia o pau na Luca, mas na cal quem trocou ela ficou dando risada, concordando e trocando ideia com ela no privado. Também no caso do vídeo recente que viralizou de uma menina de 15 ficando com um policial maior de idade na frente da escola. Não vou nem falar das tuas enquetes no Twitter e nesse posicionamento seu sobre autismo, onde você sempre tenta achar uma justificativa para o seu ato, muitas vezes ofendendo a tua própria comunidade, seus próprios seguidores, como no caso da Saturne e de tantos outros. Parte do seu cancelamento não vem de esquerda nenhuma, mas vem da sua própria galera, que você não respeita quando te contraria ou ignora quando é questionado, como nesse caso aqui, onde você diz que o Dark diz que você defende práticas agressivas em manicômio, quando o que ele disse é que a sua interpretação foi usada em um momento da história de maneira capacitista para justificar tais atos. E quando questionado e respondido, você simplesmente ficou em silêncio e ignorou, mostrando que você tem se portado com narrativas e não com fatos. Você pode sim crescer na internet sem abaixar a cabeça para ninguém, mas não consegue crescer sem abaixar a cabeça para o próprio ego. Isso, de maneira alguma, é uma ofensa. Todos temos questões a resolver, mas se você não resolver a tua, ou no mínimo esconder ela, você vai continuar sendo usado como bucha para descredibilizar canais que dão a sua opinião, mesmo que essa suposta comunidade não exista. Vai continuar sendo usado para descredibilizar uma direita que você defende. Vai ser usado para dar um mínimo de razão para pessoas contraditórias como a Yasmin do Suavemente Comentado, que usou da morte de parente dos outros para vencer debate, que chamou a Bianquinha de marmita e depois disse em Space que não sabia o que significava e que o intuito era outro. Há pessoas já dizendo que nesse caso ela tá certa e se sensibilizando pela dramatização dela. Quando fala o óbvio sobre algo, qualquer um pode falar. Estão tentando habilitar a imagem de pessoas como ela em cima da sua arrogância em reconhecer erros, em reconhecer falhas, em cima da sua agressividade com pessoas da sua bolha que são minimamente questionadoras, que você chama de militante, de analfabeto, e disso no seu Twitter tem muito. Pessoas dizendo para você dar um tempo, que gostam de você, mas que você tá perdendo a mão. Elas estão certas. Não sei dizer ao certo se você sempre foi assim, mas caso não tenha sido, olha para o passado, tira um tempo, pede desculpas e seria a cabeça. Você não vai ser menos homem se reconhecer uma falha. Você não vai ser menos anti-esquerda se você der um passo para trás. Uma pessoa crítica, antes de tudo, critica a si mesma, busca evolução em si própria, reconhece que é má e que por isso precisa de ajuda, precisa de mais. Não há como ser crítico se você não pode enxergar algo em si próprio. Quem não conhece a si mesmo, conhece o quê? E tu vai se iludir por random que compra qualquer coisa que você fala? Isso tem em todos os lugares. E essas pessoas não levam ninguém a lugar nenhum. Isso não é por eles. Não é por Yasmin, não é por Vini, não é por lacração, não é por ninguém, é por você mesmo, pela sua própria carreira, ou no mínimo, em vez de ficar retrucando com praticamente todos ao seu redor apontando teu erro, tu pode dar um tempo, ficar uma semana longe, ignorar e fazer outra coisa. Se pedir desculpa significa submissão para você. Não seja um cavalo de Troia corvo. Realmente existe uma guerra cultural, uma tentativa de acabar com pessoas independentes, mas não use de maneira errada. Você defende a liberdade? Tem então a liberdade de ouvir uma crítica sem surtar, sem utilizar de comparações michurucas e juvenis como zoarem você por você supostamente ser calvo com a tua fala sobre autismo. Justificar o injustificável tem se tornado impossível um diálogo com você, cara, quando no Twitter e no YouTube você só sabe agredir, brincar com semântica, sentido das palavras, tudo para não falar uma simples frase. Errei, fui moleque. Você era um cara com potencial,
Pensa nisso, não destrói o que você construiu, porque já está sendo interessante para quem você ataca. Aos poucos, eles estão chegando. Santinelli, por exemplo, já vai comprar a briga da Yasmin. Assume, você está errado e só vai complicar o lado de quem você defende. Retroceder é retroceder no próprio erro e não nos seus valores. Talvez essa arrogância significa que tu não entende isso, mas claro, você é livre para fazer o que quer, só saiba que tu cava aos poucos a tua própria cova. Gente questionável já tá mostrando virtude em cima de você, e isso é extremamente perigoso para tudo que conseguimos até aqui. Você tem funcionado assim, você diz uma coisa, as pessoas te cobram, e você diz que quis dizer outra coisa brincando com o sentido das palavras, mexendo com a interpretação quando não consegue se defender. A gente, crítico, tem que ser homem suficiente para assumir os troncos que fala. Ser capacitiza, ser rebelde com as coisas não é tão bonito quanto pode parecer para você. A revolta é uma grande arma para buscar a lucidez. Mas se quer se revolta contra a injustiça, se revolta contra algo real. Mas não se revolte contra quem tenta mostrar a tua falha, contra quem gosta de você. Para de apelar falando de esquerda, pensa e reflete. Qualquer pessoa tem que fazer isso, independente da merda da ideologia dela. De maneira alguma eu quero demonstrar virtude em cima de você. Eu também erro e vou errar até o fim da minha vida. Já cometi equívocos no âmbito social, alguns que eu entendi, outros que eu discordei, exatamente igual a quem te critica. Esse vídeo não é para falar que bolsonarista, esquerdista ou qualquer coisa é melhor que você. É só para dizer que você está incorrendo em uma sucessão de erros. Não é um, não é dois, não é três. São vários. E o maior inimigo do homem é o próprio homem. Você é o abismo da sua própria alma. Agradeço se acompanhou até aqui. Comenta se você concorda, se você discorda, se inscreve e deixa o like aí. Um abraço a todos, eu sou o Dan e eu sobrevivi.